Sexta-feira agora passada, já começou um evento, irmãos, aí há mais de 2000 anos atrás, na quinta-feira para sexta, começou a acontecer alguns eventos assim, diferenciados, né? Da quinta para sexta já acontece lá a ida de Jesus com os discípulos para o cenáculo, né? Foram para o cenáculo e lá teve aquele momento de ceia, aquele momento de celebração, aquele momento onde eles puderam participar da mesa. Aí também teve ali algumas revelações na mesa. Lembra que domingo passado nós encerramos aqui a série de ministração Tem Lugar na Mesa. E lá nesse dia, há mais de 2000 anos atrás, né, numa quinta para sexta-feira, à noite, algumas horas da noite, acontece uma ceia. Acontece um sentar à mesa com Jesus. Alguns homens, aqueles homens que caminharam com ele durante 3 anos e meio aproximadamente, sentaram à mesa com Jesus. E ali então, eles foram surpreendidos de várias maneiras. Porque primeiro começa ali, quando Jesus, os discípulos vieram e disseram assim: Senhor, aonde nós vamos preparar a Páscoa? Aonde vai ser? Aí Jesus diz assim: olha, vocês entram na cidade, e ao vocês chegar na cidade, quando vocês estiverem um certo local da cidade, vai ter um homem carregando um cântaro de água, e vocês sigam esse homem, porque esse homem, onde ele vai entrar, vocês entrem junto com ele, e lá vocês vão perguntar para ele o seguinte: aonde o meu Senhor vai celebrar a Páscoa? Aí ele vai mostrar para vocês um cenáculo mobiliado. Olha a situação, gente. Jesus estava trazendo uma revelação, ele estava prevendo algo que os discípulos não estavam vendo. Jesus estava vendo algo que ninguém mais estava enxergando. Aí os discípulos foram e realmente encontraram o homem carregando um cântaro de água. Aí o homem vai lá, mostra o cenáculo mobiliado, e aí então ele se reúne lá. Tudo isso na quinta-feira. Se reúne lá, e quando estão à mesa, acontece algumas revelações. Acontece algo ali, Jesus ele se revela de uma forma tão humilde. Quando ele está ali, que ele se levanta da mesa, ele vai lá, pega uma bacia de água, pega uma toalha e vai lá e começa a lavar os pés dos próprios discípulos. Era para ser o contrário, era para os discípulos vir lavar os pés de Jesus, mas Jesus levanta da mesa, ele revela a sua humildade, e ele vai lá e lava os pés dos discípulos. Aí de repente está lá Jesus, estão lá na mesa, alguns ensinos, Jesus fazendo alguns ensinamentos, trazendo algumas revelações para eles, e de repente Jesus diz assim: olha, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Aí eles olham assustados naquele momento. Eles ficam assustados. E sabe, gente, uma coisa que eu aprendo com essa palavra aqui, eu quero que você pegue isso no seu espírito também, que quando Jesus diz assim: um de vocês vai me trair, se acontecesse isso aqui no nosso momento agora, eu dissesse assim: gente, algum de vocês aqui vai me trair essa noite. Você já dizia assim: será que é o Alisson? Será que é o Donizete? Será que é a Nani? Será que é o Orley? Será que é o Joelson? Quem vai ser, será? Quem que é o traidor aqui entre nós? É isso que a nossa natureza humana faz, quando a gente está meio distante de Jesus. Mas aqui foi interessante, que quando Jesus diz assim: ó, algum de vocês vai me trair, eles olharam assim e disseram assim: será que sou eu? Será que sou eu, Senhor? Eles não disseram assim: será que é o Pedro? Será que é o João? Será que é o Mateus? Será que é o Judas? Ninguém perguntou e disse quem era. Disse assim: mas será que sou eu? O que eu aprendo aqui, gente, nesse momento de mesa com Jesus? Que quando você está na mesa com Jesus, você não aponta para os outros, você aponta para si. Em vez de eu dizer assim: ó, será que é o fulano que vai pecar? Será que é o fulano que está em pecado? Em vez de eu apontar o dedo para alguém, eu faço uma introspectiva. Digo assim: mas será que sou eu que estou em pecado? Será que sou eu que estou sendo tropeço aqui? Será que sou eu que vou ser o traidor? Porque na mesa com Jesus, irmãos, revela o que está no coração, revela o nosso coração. E aí então acontece essa revelação. Aí lá então você já sabe, acontece ali o momento onde Judas Iscariotes sai da mesa e vai lá para vender Jesus por 30 moedas de prata. Eu estava lendo hoje essa passagem, hoje pela manhã, e interessante que
uma parte ali que fala que Judas foi lá e disse para os homens que queriam prender Jesus, ele não colocou preço em Jesus. Ele disse assim, ó: o que vocês querem me dar para que eu entregue ele para vocês? Se ele dissesse assim, 10 moedas de prata, já seria o suficiente. Mas ele disse assim, te damos 30 moedas de prata, foi o suficiente. Ele nem colocou valor. Ele disse assim, o que vocês querem me dar para que eu entregue esse homem para vocês? E ele vai lá e vende Jesus por 30 moedas de prata. E ali acontece então o momento onde eles participam da ceia, cantam louvor, fazem uma adoração. E aí Jesus então leva eles para onde? Leva eles para um tempo de oração. Os últimos momentos de Jesus, que estaria em oração com eles. Jesus leva eles lá para o Getsêmani, lá para aquele localzinho onde Jesus sempre se retirava para orar. E lá vai os discípulos junto com Jesus. Vai meditando comigo nessa cena, nesse acontecimento. E de repente está lá Jesus entra ali. E Jesus estava muito angustiado. Jesus estava muito agoniado. Porque ele já sabia, gente, o que ele havia de passar. Ele sabia passo a passo o que ele teria que passar, a dor que ele ia sentir, o abandono do Pai, e todo o pecado da humanidade estava caindo sobre ele. O semblante dele descaiu, o semblante deles já não transmitia mais luz naquele momento. Lá naquele jardim, naquele monte, Jesus começa a ser moído. Antes mesmo dos homens pegá-lo e para crucificar, para bater, Jesus já começa a ser moído. Ele começa a sentir a dor que era para mim sentir, que era para você sentir. Ele começa a sentir essas dores. Ele já começa a sentir as dores no seu corpo. Ele começa a sentir todo tipo de ódio, de raiva, todo tipo de sentimento. Ele começa a sentir. Sabe, por que ele começou a sentir isso? Porque tudo isso está no nosso coração. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores. E ele vai lá e diz para os seus discípulos, olha, ele escolhe algum deles, diz assim, vocês ficam aqui orando. Ele convida ali Pedro, Tiago e João e disse, vocês vêm comigo. E deixou alguns num certo ponto e levou outros com ele. E disse assim, vocês ficam aqui que eu vou mais adiante para orar. E disse assim, fiquem orando comigo. Aí Jesus vai lá e começa a oração. Ora por um tempo lá, ora algum tempo, irmãos, assim foi tão intensivo, foi tão forte o sentimento que estava sobre ele, que a Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue. Já não era mais suor que corria no seu rosto, era sangue. Aí começou a sair o sangue pelos seus poros, pela sua pele. Agora começa a aparecer sangue em vez de suor. Era tão intensivo, era tão pesado o ambiente. Tudo isso ele estava passando, porque ele estava pensando em mim e em você. Sabe, hoje nós estávamos lá em casa almoçando. Depois do almoço, estava ali, e sabe o que o Arthur falou para mim? Ele disse, vovô, você sabia que Jesus, ele foi crucificado? Eu disse, não, eu não sabia. Ele disse, você sabia, vovô, que ele morreu, né, para que nós não morrêssemos no lugar dele, para que nem você não morresse no lugar dele? Mais ou menos isso que ele falou. Eu disse, até as crianças hoje, eles já sabem disso, e nós já sabemos de cor e salteado isso, e nós não paramos para pensar muitas vezes, para refletir, que realmente Jesus um dia morreu para que eu e você estivesse aqui hoje, estivesse livre dos nossos pecados, estivesse livre de toda a dor, de todo o sofrimento, que ele carregou já sobre si. E agora então aquela cena está ali acontecendo. Aí quando Jesus ele volta, ele encontra, sabe o que? Os discípulos dormindo. Está lá Pedro, Tiago e João, os homens escolhidos por ele estavam dormindo. Aí Jesus ele vai lá, acorda eles e volta a orar. E pela segunda vez, a terceira vez estão dormindo. De repente então vem lá os homens que Judas tinha vendido Jesus e prende ele. Só que agora acontece algo tremendo ali nessa prisão. Engraçado que eles vieram ali com armas, com um pedaço de porrete, com tanta coisa, achando que Jesus podia reagir, ter uma reação. Eles estavam prontos para brigar, para bater, fazer o que fosse preciso para poder prender, levar Jesus preso. Jesus não resistiu à prisão. Sabe, Pedro ele arranca da sua espada, ele
tenta defender Jesus do seu modo. Ele tenta defender Jesus do seu modo. Ele vai lá e decepa a orelha daquele homem, daquele rapaz lá, e na verdade eu tenho certeza que ele não queria cortar a orelha, ele queria cortar o pescoço daquele rapaz, mas errou do pescoço, deu na orelha. E Jesus faz o último milagre, gente. Olha a situação. Ele vai lá, junta a orelha do rapaz, coloca de volta, faz o milagre na frente de todo mundo, e ainda mesmo assim eles levam Jesus preso, levam Jesus para ser preso. Sabe, Jesus tinha que passar por isso. A gente fica pensando, às vezes fica lendo e diz assim: meu Deus, ele podia ter reagido, ele podia ter usado os seus poderes, né, para impedir de fazer tanta maldade com ele, de fazer tanta judiação que fizeram com ele. Ele podia, só que ele podia, mas ele não devia fazer isso, porque se ele fizesse isso, ele estava abortando o processo de Deus. Sabe, meu irmão, você não deve abortar os processos na sua vida. Às vezes você está passando num processo, está na moenda, Deus está moendo você, está trabalhando, está quebrando você, e você começa a interrompe a tua caminhada. Não interrompa, aceita isso, porque depois que você passar pelo processo, vai vir o tempo de vitória na tua vida. Jesus, ele estava olhando, disse assim: não, eu tenho que passar por tudo isso. Levam Jesus preso, é julgado, é condenado. E você já sabe, conhece a história. Eu estou só aqui relembrando para você poder pensar um pouquinho comigo, refletir um pouquinho nesse dia, que a Páscoa a gente virou comércio. A Páscoa não fala, não é sobre chocolate, sobre o coelhinho pulando, o coelhinho trazendo chocolate, não. A Páscoa, irmãos, é sobre um homem carregando uma cruz nas suas costas, uma coroa de espinho na sua cabeça. A Páscoa é isso, é o sacrifício de Jesus, é o sacrifício de Jesus por mim e por você, e o sacrifício de Deus também, porque agora imagina Deus olhando do céu para a terra, vendo o seu filho, o seu primogênito, sendo entregue por um povo, irmãos, que não tem temor a Deus. Vamos ser sinceros, você acha que você merecia que Jesus morresse por você? Tem alguém que acha que merecia? Não, Jesus, eu merecia que Jesus morresse por mim, para me salvar. Gente, nós não merecíamos. O amor de Deus, a graça de Deus, quando a gente começa a olhar para a gente diz assim: meu Deus, eu não sei por que o Senhor veio fazer isso. Eu não sei por que o Senhor foi fazer isso, permitiu o seu primogênito, permitiu o seu filho morrer por um ser como eu, um ser que te rejeita, um ser que te abandona, um ser que te despreza, um ser que não te busca com intensidade. Mas aí nós olhamos, a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, o seu primogênito, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje é noite de você olhar e dizer assim: não, eu preciso voltar para Deus o meu coração. Não porque tem que ter uma igreja para congregar, não porque tem que bater o ponto lá no domingo, ou na célula durante a semana, não. É porque um dia alguém decidiu, alguém olhou para a terra e disse: não, eu preciso salvar esse homem, eu preciso salvar essa mulher, eu preciso fazer o sacrifício para que eles possam ser salvos. Aí fazem tanta maldade com Jesus, aí levam ele para a cruz. O interessante, quando você lê essa passagem da crucificação de Jesus, a gente para e a gente analisa muitos pontos ali, muitas coisas a gente percebe. Quando você olha aqui para Mateus, capítulo 25, 26 ali a seguir, 26, 27 a seguir, e você vai perceber ali, fala da crucificação de Jesus. Aí você olha que Jesus coloca uma cruz, espancam ele, judiam dele, coloca uma cruz nas costas. De repente lá, encontra um homem no caminho, levam ele para ser crucificado, para carregar a cruz para Jesus, colocam nos ombros dele, ele carrega a cruz até lá no local, chegam lá sem pena e sem dó, colocam os cravos nas mãos de Jesus, crucificam ele. Sabe, gente, muita gente na época era crucificado, os malfeitores, os ladrões, os assassinos, pessoas que, dependendo do crime que cometesse, eram condenados à morte, e a morte era a crucificação. Era comum acontecer isso. Só que naquele dia, aquele homem que estava sendo crucificado, não era uma crucificação comum.
Aquele dia era um homem que estava sendo crucificado, que mudaria a história da humanidade, que mudaria totalmente a história da humanidade. Lá eles crucificam Jesus, penduram no madeiro. E sabe uma coisa que eu estava lendo hoje de manhã, e parei para meditar um pouquinho, que enquanto Jesus estava lá agonizando na cruz, alguns homens embaixo diziam assim: desça da cruz, você é o salvador do mundo, tem tanto poder, desça da cruz, salva a ti, e aí nós vamos, se salva você mesmo e salva nós, então nós vamos acreditar em você. Se você descer da cruz, nós vamos acreditar em ti, que tu é o salvador do mundo. Sabe, gente, uma coisa que o diabo queria matar Jesus, mas ele não queria matar Jesus na cruz, ele não queria que Jesus morresse na cruz. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que muitas vezes homens fizeram motim para tentar apedrejar Jesus, matar Jesus apedrejado. Só que Jesus não veio para morrer apedrejado, ele veio para morrer na cruz. E Jesus tinha que cumprir todos passo a passo. Tinha que nascer de uma virgem, tinha que crescer sem pecar, tinha que fazer ali, formar discípulos. Tudo isso estava já, ele já sabia o caminho que ele tinha que percorrer. E depois, por último, ele tinha que ir para a cruz. Ele tinha que morrer na cruz. Só que se ele morresse na cruz, gente, e não acontecesse a ressurreição, tudo estava por terra, tudo estava caído. Então tinha que morrer na cruz. Além de morrer na cruz, ele teria que ressuscitar. O Salvador do mundo, para poder ser o Salvador do mundo, ele teria que morrer na cruz, passar por tudo isso, crescer sem pecado, viver entre os homens como um homem, é um Deus vivendo entre os homens, não cometer nenhum pecado, e ainda morrer na cruz, e depois da morte da cruz ele tinha que ressuscitar. Essa era a história, era o que estava escrito dele, que ele tinha que fazer, eram os passos que ele tinha que fazer, e ele seguiu passo a passo. Então lá ele podia descer da cruz, mas se ele descesse da cruz, o plano de Deus estava destruído, o plano de salvação não haveria mais. Então eu acredito que era o próprio diabo que estava ali usando aqueles homens para dizer assim: atenta a ele para ele descer da cruz, desce da cruz, sabe? E muitas vezes ainda hoje o diabo manda você descer da cruz, meu irmão. Muitas vezes você já parou para pensar que você nem percebe que tem alguém às vezes te atentando a tua vida, atazanando você, incomodando você, perturbando você, para tirar você da cruz. E tudo que ele quer é que você saia da cruz, meu irmão. Muitas vezes o diabo até oferece uma vida mais fácil, oferece um evangelho mais fácil, oferece um evangelho sem cruz. Irmãos, não existe evangelho sem cruz, não existe caminhada com Jesus sem cruz. Hoje muitas vezes não é mais pregado o sofrimento da igreja, que você tem que sofrer por amor a Cristo. Hoje muitas vezes é pregado que você vai prosperar, que você vai ganhar carro, que você vai ganhar casa, que você vai ganhar salário, vai triplicar o teu salário. Isso aí, gente, tudo isso é consequência de uma vida de obediência. Se Deus olhar para você, para o teu coração e quiser te prosperar, Ele vai prosperar. Mas Jesus não morreu na cruz para te dar ouro, te dar prata. Jesus morreu na cruz para te salvar, para salvar a tua vida. O recurso, a prosperidade, tudo isso é consequência de uma vida com Deus. Não te preocupa com as coisas da terra, te preocupa em ter uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida de compromisso, de cumprir o teu ministério, cumprir a tua missão aqui na terra, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Ou você acha que se você é aquela pessoa que cuida das coisas de Deus, que é zeloso pelas coisas de Deus, você acha que Deus não vai cuidar das tuas coisas? Ele vai cuidar sim das tuas coisas, Ele vai cuidar dos teus filhos, Ele vai cuidar da tua família. O teu filho pode estar lá no meio do fervo, da bagunça, mas Deus vai blindar ele e não vai deixar ele ser tocado, meu irmão, porque você está blindando ele de oração, de uma vida com Deus. Agora, quando você não tem cuidado com Deus, então muitas vezes até dentro da igreja ele é corrompido. Então é isso que nós temos que ter esse entendimento, gente. Amém? Você pode glorificar a Deus, está entendendo isso nessa noite? Aleluia. E tudo isso acontece. Jesus não desceu da cruz, tiraram ele da cruz depois que ele estava morto.
Aí vem um homem lá, gente, sabe o que é interessante que esse homem faz? Ele investe no corpo morto de Jesus. Ele investe no corpo morto. Está lá aquele homem que estava lá, ele viu Jesus na cruz. Quem que vai querer investir num corpo morto, gente? Quem que vai querer investir dinheiro numa coisa morta? Quem que vai querer comprar alguma coisa que está morta? Mas o interessante é que vai lá um homem e diz assim para Pilatos: me venda o corpo dele, me deixa eu tirar da cruz, eu pago o que for preciso para tirar esse homem da cruz. Aí Pilatos assim, vai lá e tira, faz o que você quiser. Ele vai lá e compra lençóis, ele compra perfume, ele compra as coisas mais caras. Ele vai lá, ele envolve Jesus naquele lençol. Ele vai lá, irmãos, ele compra até um sepulcro para Jesus. O que eu aprendo com isso, irmão? Que nós temos que investir em corpos mortos, se for preciso, em vidas, pessoas que não têm mais vida espiritual, sabe? Muitas vezes as pessoas são bem recebidas na igreja quando elas estão com vida, quando elas estão vivas, quando elas têm alguma coisa para oferecer, quando ela tem um bom dízimo, uma boa oferta, tem um carrão, tem uma bela casa, aí ela é muito bem acolhida. Não, irmão, nós temos que investir naquele que não vale nada aos olhos da sociedade, aquele que muitas vezes não, você vai ter que tirar dinheiro do bolso, em vez de dele te dar uma oferta, você vai ter que ir lá e pagar a luz dele, pagar a água dele, ajudar com a cesta básica, até ele se levantar, investir. Isso é investir no corpo morto. E esse homem, ele foi lá e investiu num corpo que não fazia nada. Só que ele sabia que aquele corpo havia de ressuscitar. É por isso que nós como igreja, você como líder de célula, você tem que investir nos corpos mortos por aí. Aquelas pessoas que não tem nada para te oferecer, só tem problema para te oferecer muitas vezes, está com a vida bagunçada, com a vida enrolada. Você tem que investir nessas pessoas, porque você tem que acreditar que ele vai ressuscitar, ele vai gerar vida naquele lugar. Você está entendendo isso nessa noite? Aleluia! E esse homem investiu no corpo morto de Jesus. Eu fiquei pensando assim, o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração sobre isso, que nós temos que investir no corpo morto. Ele investiu no corpo de Jesus que estava morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Em terceiro dia, aquele corpo morto, ele levanta dentre os mortos, ele sai do sepulcro, ele vem à vida de novo. E eu não tenho dúvida que Jesus foi procurar ele e encontrou ele, com certeza. Pelo menos um abraço Jesus deu nele, disse assim: ainda bem que você me tirou daquela cruz, ainda bem que você investiu no meu corpo morto, você não olhou para o meu estado que eu estava, porque agora eu estou com todo o poder no céu e também na terra. Aleluia! Você pode glorificar a Deus essa noite? Aí quando eu olho aqui para Mateus 28, Mateus 28, se você quiser ler aí, quiser colocar na tela, fique à vontade. Aí Mateus 28 primeiro, aí nós olhamos assim, o dia da ressurreição. Veja bem o que diz aqui, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Olha as mulheres aqui, gente, cedinho saindo de casa, as primeiras que foram lá para ver o que estava acontecendo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu bem sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor estava. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que eu vou para a Galileia, e lá eles me verão. Aleluia! Aqui, irmãos, meu coração se alegra quando eu olho para isso,
Porque se tudo isso tivesse acontecido, que eu fiz um relato aqui de muitas coisas que aconteceu, se tudo isso tivesse acontecido, mas essa parte aqui não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Você está aqui porque Jesus, ele venceu a morte. Sabe, a morte não matou Jesus, Jesus se entregou para a morte. Sabe por que a morte não podia matar Jesus? Você sabe? Porque Jesus não tinha pecado. Você sabe, lembra lá no Jardim do Éden? Adão e Eva, eles não morriam, eram eternos. Mas quando eles pecaram, eles começaram a envelhecer. Começou a aparecer algumas rugas, começou a aparecer cabelos brancos, Celso, né? O Celso disse assim, pastor, está branqueando o cabelo, né? Eu disse, ó Celso, pela tua idade, tu está todo com o teu cabelo branco já. E não tem cabelo branco esse homem, né? Depois do pecado começou a aparecer cabelos brancos, começou a aparecer ruga no rosto, começaram a envelhecer, começaram a ficar doente e acabaram morrendo. Mas até ali não morria, porque agora o que fez que a morte entrasse no ser humano? O pecado. A Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Só que como Jesus não tinha pecado, a morte não matava Jesus. A morte não tinha poder sobre Jesus, não tinha poder sobre ele, ela não tinha domínio sobre ele, não tinha como matar Jesus, porque agora ele estava blindado. Ele não tinha pecado, ele nasceu, cresceu sem pecado, porque ele não nasceu da semente do homem, ele não nasceu da semente do pecado, ele nasceu do Espírito Santo. O Espírito Santo, através do Espírito Santo é que ele nasceu. Então ele não nasceu em pecado, então a morte não podia matá-lo. Então, para poder cumprir o plano de Deus, ele teve que se entregar para morrer. Ele teve que aceitar, dizer assim, não, eu me entrego, morte, eu me rendo para você por 3 dias, eu me rendo para você, você pode me matar, você pode fazer o que quiser comigo, mas depois eu ressuscito e eu domino você. Então a morte hoje não tem mais poder sobre Jesus, irmão. A morte não tem mais poder sobre mim, a morte não tem mais poder sobre você. Pastor, mas então quer dizer que eu não morro? Não, essa carne aqui vai morrer daqui a um tempo, daqui a uns anos, não sei quanto tempo, se é alguns dias, alguns meses, algumas horas, não sei, ela vai morrer, mas a nossa vida eterna continua com Deus. Ainda que você pereça aqui, mas continua uma vida eterna com Jesus, porque Ele venceu a morte por você. Você pode glorificar o nome dEle? Aleluia, Ele vive, Ele não está mais no túmulo. Aleluia. E quando eu olho aqui para Mateus 28, cara, é tremendo isso aqui, de arrepiar. Aí quando vira, então, fica na expectativa, triste, chorando. Sexta-feira, o dia da tristeza. Sábado, o dia da tristeza. Está todo mundo triste, em luto. Está lá, aqueles discípulos ali escondidos, com medo dos judeus, com medo de ser crucificado também. Estava todo mundo triste. Judas já tinha ido se enforcar. Pedro com vergonha, mas ele pecou, mas ele voltou para o grupo. Judas pecou e foi se enforcar. Irmão, até na célula, quarta-feira a gente comentou sobre isso, né? O Luiz que estava lá, Flávio, o pessoal que estava na célula, a gente comentou, o Saulo também estava lá, a gente comentou sobre esse assunto, que Judas ele pecou e Pedro pecou também, porque Pedro negou e Judas traiu. Só que Judas se precipitou e foi se enforcar. E Pedro, sabe o que ele fez? Ele pecou, disse assim, meu Deus, eu pequei, mas eu não tenho mais o que fazer, eu não posso ir para outro lugar, eu vou voltar para o grupo de convivência, e vou esperar o 3º dia para ver o que vai acontecer comigo. E sabe o que aconteceu no 3º dia? Jesus ressuscitou, perdoou Pedro, e colocou Pedro como líder da igreja. Então, irmão, quando você pecar, quando você errar, não é o problema de você pecar, o problema é o que você vai fazer depois que você pecou. Se você vai se arrepender ou vai continuar pecando. Não, se você pecou, errou, agora volta para a cruz, volta para o grupo, volta para a presença, que Ele vai te perdoar, Ele vai alinhar a tua vida com o céu novamente. Aleluia. E agora então, irmãos, domingo de manhã, antes que o dia clareasse, primeiro dia da semana, as mulheres vão correndo para o túmulo, vão correndo para aquele cemitério, para ver o que estava acontecendo, veja que dá para entender assim, irmãos, enquanto os homens estavam lá com dúvida, duvidoso, as mulheres foram lá, para saber se realmente tinha alguma coisa tinha acontecido, se ele estava no túmulo, se ele tinha ressuscitado, o que tinha acontecido.
E para surpresa dela, gente, quando elas vão se aproximando, a Bíblia diz que o túmulo de Jesus era uma caverna. E nessa caverna tinha uma pedra posta ali. Olha a estratégia do diabo, cara. Presta atenção nisso, não sei se você já leu essa passagem e prestou atenção. Aí o diabo perdeu, Jesus morreu na cruz. O diabo diz assim: puxa vida, agora tentei fazer ele pecar a vida inteira, não pecou. Tentei matar afogado no mar da Galileia, ele repreendeu a tempestade. Tentei matar apedrejado, não consegui. Tentei fazer ele descer da cruz, ele não desceu e morreu na cruz. Agora eu tenho que tentar impedir ele ressuscitar. Coloca no túmulo, sabe o que faz? Vão lá e falam para o Pilatos assim: ó Pilatos, sela aquela pedra. Coloca o teu selo na pedra e coloca guardas na porta do túmulo, porque agora, se caso, olha a estratégia do diabo, se ele ressuscitar, como que ele vai sair de dentro dessa caverna? Tem um nome de uma pedra lá dentro, não tem como remover, e tem guardas na porta lá, vigiando. E fizeram isso. Só que eu digo para você, irmão, que ninguém pode frustrar os planos de Deus. O que Deus escreveu ao teu respeito, ninguém pode revogar. Diga para o seu colega aí, diga: o que Deus escreveu ao teu respeito, ninguém pode revogar. Deus escreveu uma história ao teu respeito. Deus escreveu uma história sobre Jesus. E quando Deus quer fazer, até ali Deus permitiu, gente. Faça o que quiser, está na mão de vocês. Ele tem que passar por isso, ele vai ter que passar por tudo isso. Mas agora não é mais hora do inferno agir, agora é hora do céu agir. Os 3 dias o inferno agiu do jeito que quis, espancaram, moeram, judiaram, maltrataram, virou aquela desgraça sobre Jesus. Mas agora é a hora do céu agir. Domingo de manhã, antes que o dia clareie, antes que amanheça o dia, é o dia que o relógio de Deus, os ponteiros de Deus bateu os 3 dias. Agora é a hora do céu agir. Deus acredita assim que Ele não mandou o anjo mais forte, Ele mandou, quem sabe, um dos seus anjos, ao menor, quem sabe, porque para Deus o menor anjo, irmão, do céu é mais poderoso do que qualquer coisa, é mais poderoso do que esse desânimo, do que esta fraqueza, do que macumba, do que feitiçaria, do que inveja, do que plano de Satanás. Quando Deus manda seus anjos ao seu serviço, não tem demônio que pare. E eu profetizo na tua vida nessa noite que Deus vai mandar anjos aqui para pelejar por você. Aleluia. Se você está doente, é uma noite de cura para a tua vida. Se você está triste, é noite de alegria, porque os anjos de Deus vão ser liberados sobre este lugar nessa noite. E Deus manda esse anjo com a missão. Eu imagino assim que Deus diz assim: meu anjo, vem cá, vamos conjecturar um pouquinho. Olha lá, o meu filho está no túmulo, já judiaram dele, já fizeram tudo com ele. Agora eu preciso rolar aquela pedra, e eu preciso que você desça lá. Quando bater o ponteiro aqui, que fechar os 3 dias, não pode ser antes nem depois, tem que ser nos 3 dias exatos, porque Deus, irmãos, trabalha com exatidão. Deus é exato. Deus, Ele não se adianta e não se atrasa. Eu posso me atrasar, eu posso me adiantar, mas Deus não se atrasa e não se adianta. Às vezes tu está aí preocupado, diz assim: meu Deus, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Está no processo, irmão, está nos 3 dias. Não, aguenta mais um pouquinho, porque a hora que chegar, a hora exata, que Deus disse assim: agora basta, agora basta, agora é a hora do céu agir. Não tem demônio que vai parar, irmão. Você pode ser o último da fila, Ele te coloca por primeiro. Você não entendeu isso. Se você tivesse entendido, você tinha glorificado a Deus. Você pode ser o último da fila, mas Ele te coloca por primeiro. Ele vai dar um problema na senha lá, alguma coisa vai acontecer, vai baralhar tudo e vai te chamar por primeiro. O teu nome vai aparecer por primeiro, quando chega a hora de Deus agir. Mas se não é hora de Deus agir, irmão, não adianta você espernear, não adianta você chorar. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a esperar com esperança. Enquanto espera, adore. Enquanto espera, enquanto não acontece o milagre, adore. Adore, adore, só adore, só adore. O tempo vai passar, os anos vão passar, os cabelos vão branquear, as rugas no rosto vai aparecer, mas a promessa de Deus ainda está de pé. E ainda que seja por um dia só,
antes de dar virada, é para que talvez o seu corpo tombe e vá para a sepultura. Deus pode cumprir a promessa dele, talvez um dia antes da minha morte, da sua morte, mas a promessa de Deus não falha, quando você permanece no propósito de Deus. Então não murmure, não reclame, não fique desesperado, descansa em Deus, entra no esconderijo do Altíssimo e protege-se debaixo da sua sombra, e Ele vai cuidar de ti. Ele vai cuidar da tua família, Ele vai cuidar dos seus, Ele vai cuidar de tudo, porque Ele tem um compromisso com você, Ele tem uma aliança com você. O sangue de Jesus derramado naquela cruz é o pacto da nova aliança, e é o que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos tomar a ceia, o cálice simbolizando o sangue de Jesus, o pão simbolizando o corpo de Jesus, porque nós temos uma aliança com Cristo, temos uma aliança com Deus, e essa aliança não pode ser quebrada, essa aliança não pode ser rompida, meu irmão. Ah, pastor, mas eu pequei, eu fiz um monte de besteira, então eu rompi a aliança. Pois é, se você fizer como Judas, você vai ficar distante do Senhor. Agora, se você fizer como Pedro, você voltar para a presença, arrepender, o Senhor pode colocar você como líder. Pedro foi isso, é o que você vai fazer depois da sua queda, não importa o que você fez. O interessante aqui, irmão, que quando chegou a hora, diz aqui o texto, que as mulheres chegaram lá, a pedra estava removida, e o anjo sentado em cima da pedra. Eu acredito assim, que estava lá um anjo sentado em cima da pedra, refletindo a sua glória, porque a Bíblia diz que as suas vestes eram tão resplandecentes como o sol, elas brilhavam. E os guardas, pastor, onde estavam os guardas? Os guardas estavam desmaiados lá, irmão. Não tem para ninguém quando o céu resolve de agir, irmão. Não tem guarda, não tem legião de demônio, não tem nada que possa impedir quando o céu decide pelejar por nós. Aleluia, e quem sabe é hoje que o céu decidiu pelejar por mim e por você, meu irmão. Então glorifique a Deus. Você não sabe quando que vai ser, você não sabe quando que vai ser o momento do céu pelejar por você. Então adore a Deus enquanto você descansa, enquanto você espera. Então continue na presença dEle. Aleluia. Quando o anjo, eu imagino assim, cara, quando o anjo desceu, tocou os pés na terra, a terra estremeceu, a pedra rolou, os guardas, um foi para a esquerda, outro para a direita, estavam lá, aqueles guardas armados, era um valentão, estavam desmaiados, irmão. Estavam desmaiados, e a Bíblia diz que estavam assustados, apavorados, estavam caídos por terra. E agora Jesus está lá, ele sai daquela caverna, daquele túmulo, ele sai para fora com todo o poder e glória. Agora já não era mais um homem frágil, não era o Jesus da sexta-feira, era o Jesus do domingo. Qual Jesus que você está vendo, meu irmão? É o Jesus da sexta-feira? Sangrando, coroa de espinho na cabeça, fraquinho, fragilizado, carregando uma cruz, sem poder nenhum? Ou você está visualizando o Jesus do domingo? O Jesus do domingo sai daquele túmulo e diz assim: ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tenho poder, tenho as chaves da morte, a chave do inferno. Eu venci, eu tenho domínio. Agora Satanás não prevalece mais contra a minha igreja. Satanás, as portas do inferno não prevalecem mais contra a minha igreja, porque agora eu cuido da minha igreja, eu cuido daqueles que têm aliança comigo. Tu tem aliança com Jesus? Se você tem aliança com Jesus, Ele protege você, Ele cuida você, Ele blinda você. Se acontecer alguma coisa que vai te ferir, que vai te machucar, se não é amando de Deus, é com permissão dEle, é para testar você. Se tem alguma falta, alguma coisa ruim está acontecendo, se você não entendeu o porquê, faça silêncio, diga a Deus: eu não estou entendendo por que isso, porque aquilo que está acontecendo, mas eu me rendo e eu aceito, o Senhor sabe todas as coisas. Fica de pé diante do Senhor. Aí o interessante que, para nós encerrar, é que agora o anjo vai lá e fala para as mulheres. Ele disse assim: ó, vão lá e anuncia a ressurreição. Anuncia a ressurreição. O anjo fala para elas com clareza. As mulheres estavam assustadas. O anjo diz assim: ó, eu sei que vocês buscam Jesus que foi crucificado, mas Ele não está mais aqui. Venham aqui, vejam. Entrou no sepulcro com elas e assim: ó, o sepulcro está vazio, Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou como Ele havia dito.
é motivo de você glorificar a Deus, meu irmão. É motivo de você dar glórias a Deus, porque agora, cara, essa mensagem desse anjo, se assim, eu sei que vocês estão buscando Jesus. O que você busca aqui hoje? O que você está buscando? Ele não está mais no túmulo, ele está vivo. O que vocês vieram procurar, mulheres? Viemos procurar Jesus, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai lá e fala para os discípulos que ele ressuscitou, e ele vai para Galileia. Veja que o anjo dá uma missão para elas. O anjo manda assim: vão lá e anunciem para os discípulos. Sabe, gente, a missão que Deus dá para mim e para você é para nós anunciar que ele está vivo. Anuncie para o seu colega, anuncie para o seu vizinho, diga: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele está vivo dentro do meu coração, Ele está vivo, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. As mulheres saem dali correndo para ir anunciar a mensagem da ressurreição. Anunciar a mensagem da ressurreição, sabe o que acontece? Elas encontram com Jesus, tem um encontro com Ele, e elas reconhecem, abraçam Ele, e Ele fala o seguinte: vão lá e anunciem para os meus irmãos que eu ressuscitei, e eu vou para Galileia, e lá eles vão me ver. Sabe, gente, Jesus tem um ponto de encontro marcado com os discípulos, e esse lugar era lá na Galileia. Sabe, Jesus também tem pontos de encontro marcado comigo, com você. Tem lugares específicos que Ele quer se encontrar com você. Aonde que é, pastor? É só na igreja? Aqui é um dos lugares. Aqui é um dos lugares. Mas tem um lugar ainda melhor do que aqui. Pastor, mas tem um lugar melhor do que aqui? Tem. É lá no seu quarto. É lá você no seu secreto, sozinho com Ele. Quando você diz assim: Jesus, eu estou angustiado, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei se eu vou ou se fico, não sei se faço ou se não faço, não sei o que eu tenho para fazer. Você vai falar com Ele no teu secreto, você vai abrir o teu coração, você vai dizer: Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei o que está. Você abre o teu coração, você consegue falar para Ele, é ali que Ele vai se revelar para você. Ele tem um ponto específico de encontro com os discípulos, que era na Galileia. Ele tem esse encontro específico com a sua igreja também. Pergunto para você: você está indo nos pontos específicos para se encontrar com Jesus? Tem aqui a reunião aqui, tem a célula durante a semana, tem o seu dia do secreto, que você tem que entrar no seu quarto e ficar sozinho com Ele? Ou você não está indo nesses pontos de encontro? É preciso você estar nesse ponto de encontro, para que Ele possa revelar, que Ele possa se revelar, não o Jesus da sexta-feira mais, mas o Jesus do domingo, o Jesus ressuscitado. Fecha teus olhos, comece a adorar o Senhor. Comece a imaginar esse cenário, cara. Comece a imaginar o sepulcro aberto, a pedra removida, os guardas desmaiados, o anjo refletindo a sua glória, as mulheres entrando no túmulo de Jesus e vendo que não estava mais ali. Estava lá os lençóis, estava tudo ali, mas Jesus não estava mais ali. Ele começa agora a aparecer aos seus discípulos. Ele começa a voltar. A Bíblia diz que ele ficou aproximadamente 40 dias com seus discípulos, depois da sua ressurreição. Não era mais aquele Jesus fraco, aquele Jesus frágil da sexta-feira, mas era um Jesus todo poderoso. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho as chaves da morte, tenho a chave do inferno. O diabo fecha, Jesus abre. Não tem, irmão. O diabo coloca a doença, Jesus cura. O diabo coloca o tropeço, Jesus vai lá e remove, porque Ele tem o poder, Ele tem o domínio sobre os céus e sobre a terra. Creia nessa noite, nesta palavra. E eu profetizo na tua vida nessa noite. Se tem alguma coisa que está te afligindo, alguma enfermidade no teu corpo físico, agora é hora de você acreditar que Jesus pode tocar em você aí. Ele pode curar essa enfermidade, Ele pode resolver esse problema. Quem sabe é uma porta que está fechada. Lembra que Ele tem a chave para abrir a porta. Lembra que Ele tem a chave para fechar e tem a chave para abrir. Ele fecha, ninguém abre. Ele abre, ninguém fecha. Ele tem o domínio sobre os céus e sobre a terra. Ele vive, Ele ressuscitou. Aleluia. Adore Ele nessa noite. Fale com Ele, abre o teu coração. Espírito Santo, eu sinto a presença dele aqui. Maior que meu
Não precisa você ver, você precisa, e muitas vezes você não sente, mas você tem que saber, tem que ter a certeza que Ele está vivo. Não é por causa de um pecado, não é por causa de uma falha tua que Ele virou as costas para você. Ele está te chamando de volta, filho. Eu paguei muito caro por você. Eu paguei muito caro para você aqui hoje. Eu paguei muito caro, eu dei minha vida, eu dei meu sangue por você. Aleluia. Se você não prestasse Jesus, Ele não teria pagado tão caro assim. Então é porque se Ele pagou caro, é porque certamente você tem um valor para Ele. Aleluia. Você tem um valor para Ele, e por isso Ele pagou caro por você. Santo, santo é o nome do Senhor. Abre o coração, sinta a presença dEle, sinta o refrigério dEle vindo sobre ti. Sinta a presença dEle vindo sobre você nessa noite. Escute a voz do Espírito Santo falando com você e dizendo: filho, se renda, quebranta teu coração, humilha teu coração, rende teu coração para mim. Para de olhar para os defeitos dos outros, para de olhar para a esquerda ou para a direita, comece a olhar para você, faça como os discípulos na mesa, e não diga assim: será que é o Judas, será que é o Pedro que vai trair? Não, será que sou eu? Será que sou eu? Aonde eu estou errando? Por que eu não estou mais sentindo a presença? Aonde eu estou errando? Oh Espírito Santo, obrigado Jesus. Obrigado Espírito Santo. Vem Senhor e toca-nos. Coloca para fora a tua adoração nessa noite. O nome de Aleluia. Jesus, meu Rei. Aleluia. Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Santo, santo. Aleluia, esse nome é maravilhoso. Quando você pronuncia esse nome, gente, o inferno estremece. O diabo não gosta de ouvir esse nome. Ele não gosta que você saia da tua boca esse nome chamado Jesus. Quando você fala pelo nome de Jesus, quando você clama pelo sangue de Jesus, Satanás sai em disparada, porque ele sabe que esse nome tem poder. Esse nome tem poder, é o único nome que é dado sobre todo nome, o nome que pode perdoar os teus pecados. O véu do rompeste, a tumba vazia agora está. A tumba está vazia. O céu te adora. O céu te adora, Jesus. Ama a tua glória, pois ressuscitaste. Tu vive, Jesus. E és invencível.